Boa noite, estamos aqui para começar mais uma live hoje com uma presença muito especial de um amigo escritor de Porto Alegre, né? Em breve ele vai aqui entrar com a gente para falar com a gente sobre poesia, terapia e sobre o que a gente tem a falar. História. Vamos esperar a nossa entrada do nosso amigo Cassiano, aguardando. Vamos lá, ver como é que está a nossa conexão. Oi, boa noite, Cassiano. Oi, Maria Luísa, tudo bom? Grande Oi, prazer estar falando contigo, uma honra muito grande para mim. imagina, o prazer é meu te rever, conversar com você, falar um pouquinho da nossa história, né? Que maravilha isso. Que bacana a gente poder se encontrar Verdade, aqui. Então, verdade. eu vou Eu estou começar me muito. apresentando aqui, porque hoje nem me apresentei. Para quem está chegando aqui, depois eu vou pedir para você se apresentar, para a gente começar a nossa conversa, tá? Então, eu sou Maria Luísa Kuhn, escritora, poeta, criadora do método terapêutico da poesia, Flor de Abraço. Estou promovendo aqui uma série de lives todas as quartas-feiras, né? E tenho a honra de receber sempre convidados muito especiais. E hoje, assim, com imensa gratidão, estou revendo meu amigo, meu querido companheiro de muito tempo, né? E que a gente troca muita informação sobre literatura, sobre poesia, né, Cassiano? E olha Verdade, só, muita gente bacana entrando aqui, os nossos amigos, né? E a gente já vai falar sobre eles também, né? Sobre como a gente claro. se conheceu, como a gente criou laços, né? Através dessa coisa maravilhosa que é a literatura. Então, Cassiano, eu gostaria que você se apresentasse também um pouco aqui para quem está nos acompanhando e depois a gente Sim, deixasse fluir. tá bom. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o teu convite, que eu fiquei muito honrado de estar participando desse projeto maravilhoso da Poesia Terapia, onde tu és pioneira, né? E quero dizer o seguinte: meu nome é Cassiano Santos Cabral. Eu sou bacharel em Direito, sou servidor do Ministério Público, sou casado com a Sandra, sou pai do Bernardo, mas muito antes disso, eu me vejo como um escritor, como um poeta, né? E eu sei também, Maria Luísa, que tu és uma pessoa polivalente, né? Eu sei que além, né? Eu sei que tu és gaúcha, como eu, formada em Direito, trabalha com outras coisas, né, com recursos humanos, e já foi dona de editora, mas se me perguntarem quem é a Maria Luísa, eu vou dizer, a Maria Luísa é uma poeta. Para mim, eu te vejo como uma, sei que tu é mãe, né, avó, mas é a poeta, né, e eu acho que é assim que nós nos vemos, né, Maria Luísa, como dois poetas amigos que estão falando, né, desse teu projeto e da poesia, enfim, que é o que nos une, né, essa visão sublimada da realidade através da poesia. Então isso Pois é. é algo assim, muito importante, assim, esse reencontro contigo E o nesse bacana, né, momento. Cassiano, que a gente já se conhece aí, eu acho que se passam 20 anos, né? Ou mais, né, não sei exatamente, mas a gente se conheceu através da literatura, através da arte, da cultura, e a gente já vai falar sobre isso um pouquinho, um pouco também para dar conhecimento às pessoas do quanto é bacana, de quanta liga dá isso, né? De quanto isso une as pessoas pelo lado bom, né? Eu acho bacana a gente compartilhar essas histórias, né? Mas Sim, sim. o lindo também é que eu gosto de pontuar, assim, é que no decorrer desse tempo, muito embora assim eu tenha ido morar em outra cidade, você também mudou, né, de Gramado para Porto Alegre, a gente sempre manteve uma conexão, mesmo que distante, e assim, vendo o crescimento também um do outro, né? Sim. É bacana, Aham. assim, o Cassiano, ele já tem vários prêmios,
dentro da literatura, prêmios internacionais, né? Ele já mudou de gênero, ele é um cara muito experimentador, muito mais ousado que eu, acho, né? Inclusive, Né? na... E ela está prefaciando meu romance policial, né, Oh, meu Maria Deus! Luísa? Olha, essa foi como é que é? Essa também foi uma honra, mas foi um Ah, desafio, né? sim. Mas foi muito bacana. Isso eu acho muito bonito, sabe? Essa conexão que a gente faz e que a arte permite a gente fazer. Então, quando eu trago esse estudo, esse trabalho da poesia terapia, que foi uma coisa que eu acessei, né, de certa forma, fazendo um curso, fazendo uma pós-graduação, eu trago isso para a realidade, né, Cassiano, do dia a dia, de como isso realmente é uma coisa sublime, é uma coisa que tem a capacidade de fazer bem para as pessoas e de unir, né? Como é bom, então, compartilhar essas histórias nesses momentos de live, que especialmente a gente está descobrindo agora, nesses momentos difíceis de pandemia, é uma coisa boa, é o lado bom, vamos dizer assim, né? Sei o que você acha disso. Não, eu acho fundamental. Inclusive, tem um ditado que é muito conhecido, né? Que diz que no mundo nada se cria e tudo se copia, né? Só que o escritor, o poeta, ele não copia, ele cria. Uhum, E tu, Maria Luísa, tu vai mais além, porque além de criar, tu recriou o conceito e a aplicação da poesia através de um processo terapêutico. Então, isso me parece algo extremamente importante. E eu vou fazer uma comparação para quem está nos assistindo, que aí falo como poeta, né? Porque eu tenho uhum, assistido a tuas lives e de uma maneira muito interessante eu vejo assim a visão da astróloga, né? Vi a visão uhum. da filósofa e terapeuta, né? A visão da arquiteta, todas excelentes. Então hoje eu vou trazer um pouquinho da minha visão de poeta, né? Isso, Aplicando como eu vejo a importância do teu trabalho. Porque eu vejo assim, ó, o que na verdade é a poesia, né? Na verdade, o poeta, como o próprio Fernando Pessoa disse, nós transformamos a dor em arte, muitas vezes, né? A gente finge ser a dor que deveras sentimos. Então, através de um processo de uma dor, de um processo difícil, muitas vezes, que a pessoa está atravessando, em vez da gente sair por aí bebendo, se viciando, a gente escreve. Então, exato. o que liga o poeta à poesia? É justamente a inspiração. E a inspiração o que é? É algo sublimado, que vem do alto do celeste. Então, quando se faz uma obra poética, através de figuras de linguagem, a gente vai a um patamar mais alto. É uma transcendência da realidade, do momento. É algo que... Por isso que eu digo que a poesia ela é a sobremesa da literatura. É a Entendeu? Ela sobremesa, né? é a sobremesa. Porque assim, pode não ser o prato principal, mas ela é a sobremesa. E o grão finale de uma refeição é a sobremesa. É aquela coisa apurada, é o doce, é o paladar, entende? Então, a poesia como a sobremesa da literatura, em última análise, o que é? É a expressão da beleza. E ela está no alto, é a sublimação dos sentidos. Então, o que acontece, no meu ponto de vista? Tu tá lá na sublimação dos sentidos, na beleza, naquele ponto alto, e tu coloca isso dentro de um processo terapêutico. Aonde? O que acontece? A terapia, no meu sentido, no meu modo de ver, é a busca do autoconhecimento, é a busca da superação, mas isso não é feito através do remédio para o corpo. É feito através do remédio, entre aspas, para a alma, que é a poesia. Então tu coloca essa luz, essa beleza dentro de um universo escuro, sombrio, de uma pessoa deprimida, de uma pessoa que não está bem. E quando tu coloca luz na sombra, o que acontece? O Ilumina, mundo se ilumina. ilumina. Então a pessoa ela passa a ter um outro viés a respeito da literatura, da sua vida, imagino, com a leitura de textos poéticos. É assim, ó, Cassiano, isso é uma coisa que tu toca em dois pontos bem importantes, quando nessa pesquisa, nesse trabalho que eu venho fazendo. Uma das coisas,
uma das coisas que eu acho muito importante que as pessoas, é a questão da desmistificação do alcance da poesia. Porque as pessoas às vezes dizem assim, poesia é para poucos, né? Poesia é para os iluminados, para os poetas. É tão bonito ver, aí eu digo para você com muita propriedade, vamos dizer assim, quando eu trabalhei nas oficinas com grupos diversos, né, trabalhando assim, a questão da poesia terapia nos grupos presenciais, e eu vi gente que nunca teve contato direto com a poesia, escrevendo, fazendo a sua catarse, com textos totalmente assim, libertos, vamos dizer assim, fazendo a sua catarse, como você diz, né, acessando isso. Então, eu sou testemunha disso. Então, vamos desmistificar isso. É como você diz assim, ó, eu não vou tocar, eu não vou trazer violinistas para o povão, porque eles entendem só, sei lá, música popular, né? Sei lá. Às vezes você leva isso, né, para pessoa. Eu lembro que uma vez a gente levou para o chão de fábrica 2 violinistas, as pessoas choravam. Quer dizer, na verdade, assim, ó, subestimar, né, a sensibilidade das pessoas. A mesma coisa acontece com a poesia. Então, desmistificar isso, fazer a pessoa sentir isso é uma coisa muito, muito bacana. E a outra coisa que você tocou de forma bastante interessante com relação à terapia, tem um médico que eu me inspiro bastante, que é um médico americano, que é um terapeuta da poesia, mas é, acima de tudo, um médico. Ele trabalha bastante com pessoas assim com terminais, digamos assim, né? E ele tem muitos depoimentos dentro de um site que eu sou associada, né? De poesia terapia, e ele diz o seguinte, ó, a medicina, a química, ela está aí cada vez mais adiantada, e que bom que está, e ela vai curando a doença. Agora, o doente, ele precisa de outra voz. Sim. E isso que me encanta, a voz que você dá para a pessoa através da escrita, através de ela acessar essa história dela, entendeu? E isso que me encanta na poesia terapia, né? Nessa linguagem, digamos assim, e nessa prática integrativa, que a gente até pode chamar de cuidado, né? Que é uma terapia holística, dentre tantas outras que estão surgindo, né? Com certeza, eu acho que, tenho certeza que é um trabalho pioneiro e muito promissor que tu está desenvolvendo. E até queria te perguntar, ele se desenvolve em 10 módulos, tu trabalhas com o teu livro Flor de Abraço, ou tu trabalha com outros poetas contemporâneos também? Como é que, então, assim, como é, que é a abordagem? Então, abordar é bem legal a sua pergunta, né? Primeiro, vamos partir do seguinte princípio. Eu trabalhei bastante com oficinas presenciais, né? E percebi o quanto isso estava levando, assim, um despertar, né, das pessoas. Aí chegou e eu já estava com muita vontade de lançar isso para o mundo, digamos assim. Então, como tudo aconteceu agora, nesse tempo, que parece que as coisas se aceleraram em alguns aspectos, né? Também, também essa vontade de lançar numa plataforma um curso que abordasse a poesia terapia se acelerou nessa pandemia, né? Aí eu fiz um encontro muito bacana com uma pessoa que há muito tempo eu também já tinha nos meus contatos, né? Que é um produtor. E ele disse, olha, Maria Luísa, acho que dá para a gente lançar um curso online dentro de uma plataforma de EAD. Mas isso requer, de certa forma, uma adequação, né, Cassiano? E aí eu peguei um pouco dessa experiência que eu tinha nas oficinas, né, nos seminários e tal, as minhas experiências presenciais, que foram em diversos fóruns aí, e mais algumas sessões que eu tinha feito de acompanhamento em consultório. Juntei isso e formatei em 10 sessões aulas, que eu chamo, né? E aí a gente chama esse curso de Bendita Poesia. Em cada módulo desses, em cada sessões, a gente trabalha um passo. Então, o autoconhecimento, o significado, o ressignificado, né? É uma jornada de reflexão.
sempre utilizando poesias como mote, praticamente poesia de vários poetas que se adequam àquele assunto, né? Sabe? Não necessariamente é o livro que eu lancei, o livro é apenas uma ferramenta, o Oráculo Flor de Abraço, ele é uma ferramenta que eu uso muito presencialmente para quebrar o gelo, digamos assim, né? Então, o projeto está pronto, está praticamente pronto, vai ser lançado agora em final de dezembro, aliás, em final de setembro, né? E a gente está lançando aqui pelo Instagram, já com várias. O primeiro módulo, aliás, já está disponível gratuitamente para a pessoa conhecer, já tem um e-book lá, então tá bem legal, sabe, Cassiano, sobre isso aí. Extremamente interessante, acho que todo mundo que pudesse deveria acessar esse teu curso e fazer, porque é como eu digo, a poesia, ela nos liberta, né? Ela faz com que nós tenhamos um outro olhar a respeito da realidade. Então, assim, falando um pouco de poesia, né, já que o nosso também assunto também é dentro, hoje eu vejo assim que muitas vezes o poeta, ele está um pouco desvalorizado, né? Ah, poeta e tal, não dão muita importância. Mas eu acho importante trazer isso, que um dos grandes nomes da poesia que nós tínhamos era o Frederico Garcia Lorca. E o Frederico Garcia Lorca, durante a Guerra Civil Espanhola, ele foi preso. E disseram Exato. assim, um dos soldados disse assim, mas por que nós vamos prender esse cara? Ele é só um poeta. E um dos líderes que mandou prender disse assim, sim, ele é um poeta, mas ele, com a sua caneta, ele tem muito mais poder do que nós com as nossas armas. Ou seja, a poesia, ela tem voz e é importante que se diga isso, né? Mas eu acho que mais do que gostar de poesia e de acessar a poesia, eu acho que hoje no mundo é preciso se ter olhos de poeta. É preciso ter uma visão um pouco diferente, porque porque o poeta, ele não consegue viver da poesia. Então ele é uma pessoa que ele cumpre as suas obrigações, e acho que todo o trabalho, seja de que natureza for, desde que dignamente exercido na área intelectual, manual, na agricultura, tem que ser aplaudido. O poeta também faz isso. Mas o poeta, ele, como eu disse no começo, ele vai sublimar sua dor em arte e, através disso, ele pode fazer um bem imponderável para muitas pessoas, né? Então, eu acho que isso é o aspecto da poesia hoje, também serve a esse aspecto, e a gente conhecer um pouco do que essas pessoas que encantaram, que disseram coisas lindas, que escreveram, no que isso elas podem nos ajudar. Então, eu vou te pedir uma parte aqui, dentro desse assunto que nós estamos falando, né, da importância, para ver como o olhar do poeta faz diferença. É conhecido essa passagem, eu acho importante dizer, do Olavo Bilac, que tinha um sujeito que queria vender o sítio dele. E chegou para o poeta e disse assim, olha, tu conhece tão bem o meu sítio, só que eu não consigo vender o sítio. Então me ajuda a vender o meu sítio. E o Olavo Bilac escreveu isso, e eu vou ler, é curtinho. Ele escreveu assim, ó, vende-se uma propriedade encantadora, onde no extenso arvoredo cantam pássaros ao amanhecer. É cortada por marejantes e cristalinas águas doces de um belo ribeirão. E a casa nela existente é banhada pelo sol nascente e oferece as sombras tranquilas das verdes varandas. Foi o que ele escreveu. E aí, passou um mês, ele encontrou o sujeito e perguntou, e aí, conseguiu vender a casa? E o sujeito respondeu para ele, não, mas nem estou pensando mais nisso, a minha casa é tão boa que eu consegui ver a minha casa com o que tu colocaste. Eu não tinha percebido que a minha casa era tão encantada assim. O que aconteceu? O Olavo Bilac sublimou a realidade e descreveu a casa, mas ele conseguiu ver com os olhos de um poeta. E aí ele mudou a realidade dele. Então, eu vejo que nesse teu curso é possível
se mudar a realidade, tentando ver e decodificar os códigos da poesia através de um trabalho ordenado, de um trabalho... Você sabe, Cassiano, que isso aí a gente chama de ressignificação, né? Dentro, tecnicamente, né? E a poesia proporciona isso. E é muito legal, Cassiano, porque você também, como estudioso que é, né? Como pesquisador, que eu sei que você é, e intelectual, né? Que não se contenta só com a mera inspiração, porque eu digo que a inspiração, ela requer um certo handicap, né? Não adianta você dizer assim, vou sentar embaixo de uma árvore e vou ter uma inspiração. É porque você já viveu, porque você já leu, porque você já tem uma certa, um handicap, né? Isso é incontestável. Assim como a gente tem isso intuitivamente, de que isso é muito importante, hoje está assim, muito em voga o estudo do poder que a rima e que a literação, né, da poesia, ela consegue trabalhar o nosso cérebro. Eu estou pesquisando isso há já 5 anos, né, desde que eu comecei o processo, e a cada dia eu percebo novas, eu percebo na internet, né, novos artigos sobre esse assunto. De que como isso trabalha. Outro dia eu estava pesquisando, agora tem uma equipe alemã, né, de uma universidade de Berlim, que está pesquisando tá pesquisando assim o efeito de recitar poesias para idosos com problemas de Alzheimer. Olha que interessante. Então, existe aí uma conexão muito forte entre a ciência e a poesia, sabe? É isso que eu acho que é uma coisa linda, uma coisa que embasa esse meu trabalho também, sabe? Porque tu veja, você consegue trazer referenciais científicos, né, dos neurocientistas para a arte, para a beleza, né? Porque nós não vivemos sem o belo. Não adianta a gente dizer assim, olha, o que seria do mundo se não fosse o belo? Poesia faz parte, é uma linguagem do belo, assim como a pintura, assim Sim. como qualquer outra linguagem, né, da arte. E nós não seríamos, nós não aguentaríamos a vida, né? Como Nietzsche dizia, Sim. a vida por si só não basta, né? Se nós não tivéssemos a beleza. Exatamente. Eu acho que esse ponto que tu colocou é fundamental, porque se nós, se nós tirássemos o Mário Quintana, o Paulo Neruda, a Clara Coralina, Fernando Pessoa, a Maria Luísa, tá? O mundo seria menor. iria ser menos bonito. Então, quer dizer, tem muita gente que eu ouço falar o seguinte, de arte ninguém precisa viver. Ok, então tá, tira o quadro da parede, liga o rádio, não tem mais música, não tem quem cante, só que é o seguinte, não tem cantor, mas atrás do cantor tem o compositor e muitas vezes o poeta. Vamos pensar assim, né? Exatamente. Então, e aí vamos ligar a TV, não tem nenhum ator interpretando. Mas não tem ator, mas se não tem ator, não tem roteirista, se não tem roteirista, não tem escritor. Então, quer dizer, que mundo sem graça ia ficar. Que mundo sem graça, o mundo, sabe? Então, assim, o poeta, ele está procurando sublimar a realidade, ele está procurando ver novos sentidos a esse mundo que tá difícil. Nós estamos vivendo numa pandemia, então esse teu trabalho é fantástico. E eu te digo o seguinte, eu já tive uma experiência, não uma experiência, digamos assim, pontual, assim como tu está tendo nesse teu trabalho, que é um trabalho dirigido. Mas eu já tive satisfação de uma colega minha que comprou o meu primeiro livro de poesias e me disse o seguinte, a minha mãe estava na sala de cirurgia se operando de um câncer e eu estava na sala de espera lendo o teu livro. E foi o teu livro que me fez bem. Quantas pessoas eu já ouvi falar me dizendo, olha, tia, eu não estava legal, não estava bem. De repente peguei o teu livro de crônica, vi aquela tua crônica engraçada que falou da formatura, não sei o quê, já vi de outra maneira, sabe? Já me alegrou, já ri. Então, o poder da palavra escrita é muito importante. E a gente está fazendo a diferença nisso. Então, é importante da gente ter essa noção do quanto
é importante hoje o papel da poesia, da literatura e de levar Exato. a beleza ao mundo. Inclusive, assim, até a gente ouve muito essa questão, assim, desse pessoal aí, desses meninos que estão com problemas, que estão, né, nos hospitais, então vem aquelas pessoas vestidas de palhaço, né, e fazem todo aquele trabalho de terapia e tal, e já muda. Por quê? Porque tu sai daquele ambiente, naquele foco da doença e tu muda o foco. Né? Sai do foco, exatamente. É, E aquilo, assim, ó, uma coisa que é impressionante, né? Essa conexão, essas redes neurais que a gente tem, que também são pesquisas, né? A capacidade que a gente tem de criar mundos através da imaginação, né? Entendeu? É a criação de mundos, né? É lá o palhaço que vai lá, que tira a pessoa daquele foco, que cria um outro mundo naquele momento. É uma comunicação neural que acontece ali da pessoa, que tira ela daquilo. É incontestável isso, não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas acompanhando o que os neurocientistas dizem, entende? Então, como é que você não vai acompanhar um trabalho desses e não vai levar para o mundo, né, Cassiano? Às vezes a gente, agora vamos voltar um pouquinho para a nossa história lá, há anos atrás, quando a gente morava em Gramado, né, que a gente, com muito, assim, até eu diria assim, com um pouco de temor, assim, vamos fundar uma associação dos artistas, está aqui acompanhando a nossa tua comadre querida aqui, que é uma artista plástica maravilhosa, né, outras pessoas aqui estão acompanhando a nossa live, queridos, muito obrigada pelo carinho de vocês. A gente formou lá aquele grupo, lembra, né? Se chamava Águia, não é isso? sim, sim. A gente formou aquele grupo com um pouco de temor. Olha, nós somos um grupo aqui muito modesto, aqui em Gramado, né? Uma cidade pequena e tal. E a gente teve a oportunidade ali de se juntar muitas vezes, de conversar, de discutir um pouquinho a arte, muito incipiente, né? Um dando força para o outro. E com, assim, com certo, eu diria, não sei se para você foi assim, com certo temor, será que eu publico? Será que eu não publico? Será que tem valor literário? E a gente foi dando aí força um para o outro, né? Teu livro já estava sendo publicado, eu publiquei o meu primeiro, você fez a orelha do meu livro com muito, né? Depois fez uma crônica para o jornal, e ali a gente foi se dando força, né? Sim. E como eu disse lá no início, a gente pode se acompanhar a evolução, né, de cada um, Uhum. mas como isso fortaleceu, e hoje eu vejo o seguinte, ó, que pobre eu teria sido, que mais pobre eu teria sido, se eu não tivesse tido coragem de jogar minha escrita para o mundo. Assim como você, eu sempre digo o seguinte, Cassiano, às vezes as pessoas dizem assim, você não, será que você é escritor? Será que você não vive disso? Sei lá, sabe, essas conversas bobas, assim. Quantas pessoas leram o seu livro e gostaram, como você contou? Ou quantas pessoas leram o meu e gostaram? Se uma, se duas, se três, se quatro, se 10, tá ok. Já deu, entende? Porque Pois é. a gente não pode se apequenar. Sabe que tem um ditado assim que eu tenho ouvido muito, tenho prestado atenção. O mundo não quer mais gente pequena. Tá entendendo? Ele Sim. quer gente que se arrisque, gente que joga para o mundo, que tem para dizer desse, que seja coisa boa, óbvio, né? Esse ponto que tu tocou é fundamental. Esse início lá de Gramado, e eu vou falar um minutinho só, que assim, eu cheguei em Gramado e comecei a trabalhar na promotoria, numa área criminal, eu sempre advoguei no civil, cheguei lá e a colega jogou na mesa uns processos e disse assim, te vira, tem Uau! modelo aí e tal. Então, assim, o meu ideal, entende? O meu ideal de direito, advogando com a minha mãe no escritório e tal, tinha caído por terra. Eu estava com a minha esposa, graças a Deus a gente não tinha nosso filho lá, sempre nos demos bem, mas eu precisava de um referencial. Como eu te disse, como é que eu me via? Eu me vejo como um escritor, muito antes de ser servidor, de ser casado, de ser pai, eu me vejo como um escritor, como um poeta, entende? Então aí foi que eu vi que tinha no jornal uma propaganda da CAEG. E aí eu fui atrás da CAEG, encontrei a Lisete, que depois foi muito nossa amiga, madrinha do nosso filho, e ela me disse assim, não sei se ela disse com essas palavras, mas no que eu entendi foi isso.
é uma associação cultural onde o foco maior é os artistas, os escultores. Mas tem uma poeta, que é a Maria Luísa, que é quem trabalha na literatura. E aí depois nós acabamos nos conhecendo e aí fomos desenvolvendo uma amizade, né? Inclusive participei daquela tua antologia também, da Matisse nas Hortênsias. Então, como foi importante isso, né? De como a gente precisa se conectar àquilo que é próprio da gente, né? Foi Então, bacana. não importa realmente assim. Tu me disse, a verdade é o seguinte: o poeta, o escritor, muitas vezes não tem uma coisa, como tu disse, de ganhar dinheiro, mas nós construímos um patrimônio imaterial, que o nosso patrimônio imaterial ele é feito de sonho, de beleza. E o que seria do mundo sem o sonho, sem a beleza, sem a poesia? Pois é, Cassiano. Né? Fica um mundo Eu mais sou muito, triste. eu sou muito grata a isso, sabia? Porque eu acho assim, ó, que isso sustenta a minha vida, porque a vida, a vida das pessoas em geral, nossa, de qualquer pessoa, a gente até é muito feliz que a gente tem um trabalho, tem uma família, enfim, tem uma história, né? Mas mesmo assim, a gente tem percalços, não é fácil, né? A gente vive num mundo hostil, quer seja ele no mundo organizacional, ou como eu vivi muito tempo em trabalhos financeiros e tal, você trabalha num espaço que está aí com sempre problemas, discussões e tal, né? Discussões criminais, como você mesmo conta, às vezes. Se a gente não trabalha com esse belo, com essa arte, o que seria da nossa vida? Eu fico muito feliz de ter essa história comigo, sabe? De ter tido acesso a isso, sabe? E de ter encontrado pessoas assim, pessoas no caminho, como você, como tantos outros, que a gente consegue manter essa amálgama até hoje, através da história da literatura, né? Da É poesia, ou do verdade. escrito, né? E benditas sejam as redes sociais que nos aproximam, né? E eu também, assim, através do meu trabalho, né? Como eu te falei, eu trabalho na área criminal, né? E aquilo também sempre foi uma coisa muito distante da minha realidade. Mas eu pensei assim, como é que eu posso trazer isso para mim? Então aí Uhum. comecei agora escrevendo romances policiais, né? Que também já é um meu vínculo daí do meu trabalho, não que eu não uso nenhum dado pessoal de réu de maneira Claro, nenhuma, claro. mas a gente se familiariza mais com os assuntos, né? Então, através da literatura, porque a literatura é um vínculo muito forte, né? E o teu Eu trabalho é exemplar porque tu revitaliza a poesia que estava meio morta, né, no mundo atual, assim, ninguém fala muito em poesia, né, então, mas é o que eu digo, a gente precisa dessa sobremesa, né, precisamos da sobremesa da literatura, né, então tu tá de vamos jogar um parabéns. novo olhar, né? Vamos desmistificar. Mas é que nem assim, agora vou falar um pouquinho do teu livro, né? Que eu prefaciei aí, que eu li ele assim num supetão só, porque é maravilhoso. Trazer um romance policial. Em primeiro lugar, eu tenho que te parabenizar por você realmente fazer uma experimentação de outra linguagem dentro da literatura, né? Porque construir personagens assim verossímeis, como eu escrevo ali no prefácio, tem que, né? Dentro de um romance, tem que ser muito criativo, eu acho. E diálogos verossímeis, né? Os diálogos que eu acho são os mais difíceis para mim, né? Criar o diálogo. E você traz essa experiência que você tem como experiência de trabalho, não de dados, né? Mas de trabalho, você traz com muita precisão esses diálogos, né? Então, mas sabe o que eu acho mais bacana no teu romance? Ele é um romance policial, ele é um romance, como é que eu vou te dizer assim, tem ali uma trama toda de problemas bem atuais, né? Que são corrupção, que são brigas de poder, tudo mais. Mas em muitas ocasiões aparece o poeta. Aparece o poeta. É, De que forma? No olhar, é, no olhar do cenário, no olhar, assim, como é que eu vou te dizer? Numa escrita metafórica, sabe? É tão uhum. bonito isso. Eu acho que isso que torna o teu romance diferenciado, sabe, Cassiano? Olha, realmente parabéns. E eu estou torcendo muito pelo sucesso desse livro, porque eu vou também aparecer, né, como prefaciadora. Ah, claro. É,
Inclusive, até o meu livro anterior tem uma descrição de uma personagem, né? Que eu botei olhos do tamanho da noite, eram olhos negros muito grandes, né? E a Sim, professora de português disse assim, não, mas vamos, isso aqui tá certo? Aí eu disse, sim, é que aí tá entrando o poeta, né? Aí tá entrando o poeta, né? Então a gente sempre coloca. E às vezes é no diálogo de um personagem, às vezes é, é numa outra coisa. Mas eu acho importante que se diga é que assim, muita gente, eu já ouvi falar que até não gosta de poesia, mas não é só, a poesia não é só a questão de ler e de escrever. A gente pode ter olhos de poeta, sendo gentil com as pessoas, sendo generoso, sendo bom, vendo o mundo de uma, né? Porque poesia rima com beleza, com associação de ideias, né? Então eu acho que esse também é um dos objetivos sem dúvida, do teu curso, né? De que sim. se possa dimensionar essa questão. Ah, não, eu não sou poeta, eu não sei escrever. Não, mas tu pode olhar as coisas de uma maneira transcendental, de uma maneira mais bonita, de uma maneira, né? Tá Eu aí o teu acho que exemplo do Olavo Bilac, né? Que você disse, o cara simplesmente mudou o olhar, mudou, digamos assim, a paisagem, como eu falo, né? Vamos mudar um pouquinho a uhum, paisagem? A paisagem é essa, mas eu posso criar uma outra paisagem. E às vezes, sabe, Cassiano, a gente está tão no piloto automático da vida que a gente não faz isso. E isso uhum, acontece comigo, que sou uma pessoa comigo, contigo, que é poeta, enfim, a gente às vezes se pega. Outro dia eu estava meio irritada com essa história da pandemia, porque a gente se irrita mesmo, apesar de ter uma casa boa, de ter conforto, e precisou alguém vir para mim e dizer assim: vamos lembrar de quem você tem uma história, você tem não sei o quê, você tem valor, olha bem. Aí eu voltei, né, e olhei a paisagem que eu tinha na minha volta com um pouquinho de diferença. Então, quando a gente consegue trazer isso para as pessoas, e é isso que se pretende muito nesse curso e nessa proposta, né? Que na verdade é uma jornada, eu chamo de curso, mas é uma jornada, tá? É uma jornada de autoconhecimento. Diferente, leve, bacana, né? A pessoa pode chegar lá no Insta, Flor de Abraço, se inscrever, já ter o seu e-book para ter uma ideia, porque é grátis, né? Já vou fazer aqui a propagandinha, que é legal, né? E depois tem é bem importante também o seguinte, ó, terminando essa jornada, Cassiano, não é muito do nosso universo, mas eu já vou falar porque pode ter pessoas que se interessam, né, depois. Vai ter um módulo 2 que vai ser a aplicabilidade para terapeutas holísticos que quiserem, tem uma formação complementar, que aí eu vou dar cases, eu vou dar mais material de poesias, que a pessoa que quiser fazer sua jornada não vai interessar, de repente, né? Entendeu? Mas uhum. a pessoa que quiser, digamos assim, que quiser aplicar como mais uma ferramenta no seu consultório, é mais uma ferramenta que ela tem, sabe? Porque a gente tem como dar o Uhum. certificado, porque eu registrei a poesia terapia no INPI, porque não existe no Brasil ainda, né? E eu realmente quero trazer isso, porque em outros países já existe. Eu estou me associando num grupo dos Estados Unidos. Ontem eu troquei e-mails com a presidente lá da Associação de Terapia, de Poesia Terapia. Eu vou me associar a partir de janeiro, porque eles começam sempre um ano inteiro, sabe? Mas eu troquei e-mails ano passado, vou trazer mais ferramentas que eles têm lá, porque eu quero Uhum. trazer uma coisa muito comunicada, tá? Então, vai ser possível eu fornecer certificado também, né? Então, eu acho Uhum. que quem se beneficiar disso vai estar bem alicerçado. Com certeza. Trabalho maravilhoso que tu está realizando, né? Então, tá, E Cristiano, não sei se. vamos se encaminhando para o final, mas eu gostaria que tu deixasse mais um recadinho teu aí, mais para agradecendo também as pessoas que ficaram com a gente. A live tá bem cheia de amigos aí. Eu acho que o teu Obrigado aí pessoal. pela. Queria agradecer a presença dos amigos, de todos os que nos acompanharam esse tempo. Acho que foi muito produtivo o nosso encontro, nosso
nosso diálogo, né, informal, falamos a respeito do teu trabalho, de Gramado, tantas coisas importantes. E, assim, recado número 1, façam o curso da Maria Luísa, porque é extremamente importante. Vocês vão ter uma nova visão do mundo através dos olhos de uma poeta que tem um trabalho exemplar. E o que eu queria também falar, assim, deixar como recadinho final, se me permite, é o seguinte, assim, parece um pouco clichê o que eu vou dizer, mas é importante que se diga. A gente está passando por um período de pandemia. Então, assim, ó, aproveitem esse momento para leitura, né? Isso. É importante a leitura, ela abre os horizontes, ela vai desenvolver a nossa capacidade analítico-crítica, se escreve melhor, se lê melhor. E a gente também pensa o seguinte, muitas vezes assim, mas a gente também, às vezes, tem uma certa culpa, quer dizer, tem muita gente que não gosta de ler. Mas a gente também tem que fazer algo interessante para as pessoas lerem, né? Então, o escritor Claro. também tem que ter esse viés. Por quê? Porque ler, eu digo que é um vício bom. O único senão da leitura, né, é que talvez a gente desenvolva uma certa miopia, né? Mas aí o que se faz? Se compra um óculos e ainda se fica com cara de inteligente, né, Maria Luísa? Tá aqui o Então, óculos. fazemos uma boa armação aí e fica tudo ótimo, né? Então, assim, eu queria agradecer muito a teu convite, espero ter podido contribuir um pouco com a minha experiência de poeta e desejar, assim, todo o sucesso do mundo pelo esse trabalho maravilhoso que tu está desenvolvendo e te agradecer, né, pela nossa parceria de tantos anos, como eu te disse, escrevi a orelha do teu livro, agora tu escreveu o prefácio do meu, e foi uma satisfação muito grande, vamos continuar aí nos caminhos das letras por muitos anos, se Deus quiser, não é? Se Deus quiser, vamos nos encontrar nos lançamentos dos livros, né? Vamos compartilhar alguns momentos bem legais aí. Cassiano, para mim é uma alegria estar compartilhando contigo. Essas lives têm sido, assim, um deleite para mim, porque eu adoro conversar, eu estou longe das pessoas, né? É um momento legal de rever as pessoas e de trocar, né? E de compartilhar, porque eu acho que esse é o legal, da gente compartilhar com quem está com a gente. Porque quem está com a gente aqui é porque está querendo ouvir, está gostando desse papo nosso, né? Então, Uhum. obrigado, gente. Muito obrigado por estar com a gente. E, assim, a gente sempre tem alguma coisa a dizer, né? Se vocês ouviram a gente e gostaram, melhor ainda, né? Nós amamos a poesia, tenho certeza, eu e o Cassiano, volta e meia a gente troca a poesia, te manda uma, te manda outra e tal. E acreditamos, acima de tudo, acreditamos que o mundo pode ser melhor e mais belo através da poesia. E não precisa se ter medo. Ela é uma coisa encantadora. Lê uma, lê duas. Lê o Mário Quintana, não gosto muito. Lê a Cora Coralina, que fala das coisas simples, de fazer doce, né? Eu adoro o Mário Quintana, porque quem faz um poema abre uma janela, que é uma coisa mais simples que isso, né? Quem faz um poema abre uma janela. Então, abre uma janela, abre duas, abre três, entende? Então, é um mundo maravilhoso, eu te agradeço de coração que esteja aqui comigo nessa noite, né? Um abraço para Obrigado. você, para sua família, e Igualmente. vamos repetir futuramente. Estou às ordens aí. Foi muito bom, uma experiência ótima. Então tá bom. Obrigada, hein, Cassiano? Boa noite Grande para todo abraço a mundo. todos os amigos que nos acompanharam também. Um grande abraço. Boa noite.